psicopedagoga e orientadora parental. Doutora, nós agradecemos muito a sua vinda aqui no programa, é a primeira vez, portanto, seja muito bem-vinda a este sofá. E, claro, nós queremos saber, doutora, reprimir o choro e as frustrações podem acarretar sérios problemas a nível emocional lá na frente para a pessoa? Sim, muito obrigada pela oportunidade. O choro, né, como foi dito no início, é uma forma de expressão, né, de sentimentos, de emoção. Então, nada melhor do que validar, né, essa situação e olhar com um olhar realmente de atenção. A criança chora, né, e ela chora por vários motivos, como nós adultos, mas a criança, quando chora, ela está expressando uma situação que para ela está muito incômoda e ela ainda não consegue lidar com isso. Por isso, quando falamos e não é só nos outros países, muitos pais falam, engole o choro, né? Não vai chorar agora. Isso tudo é muito prejudicial, não só para a parte emocional, como física da criança e de todos nós. Então, realmente, traz danos, muitas vezes, irreversíveis para um adulto e, além de, pode também trazer problemas para a parte emocional e física. Quando a gente chora, o cortisol é liberado, né? A sensação de bem-estar, é necessário chorar quando a gente precisa chorar. Exatamente. Não significa dizer que o choro em demasiado seja saudável, não é? Porque não. Por mais que o choro traga esse alívio, não é? A pessoa sente-se aliviada, mas viver a chorar também não é bom. Ficar sempre à espera que as pessoas atendam e use essa ferramenta como uma válvula de conquista, seja da atenção, seja da aceitação, também não é saudável. Não é saudável e também não é normal, vamos dizer, né? Tanto a criança quanto o adulto que se utiliza desse mecanismo para ter atenção, para conseguir algumas questões que não consegue normalmente, mostra que algo não vai bem. Mas aqui tem uma grande diferença entre este mecanismo e realmente a necessidade de chorar, né? Às vezes a gente tem situações em que faz bem chorar e é necessário, mas como tudo em demasia, mostra que algo não vai bem. Então é realmente um momento de se olhar com outra atenção, outro olhar. Então nós poderíamos, dentro deste assunto aqui, podemos dizer que chorar de alguma maneira também faz bem para a saúde mental? Sim, com certeza. O choro é um escape, não é? É uma forma de colocarmos para fora algo que não vai bem, né? E pessoas que choram muito precisam muitas vezes de um acompanhamento para canalizar essa forma de expressão para outros meios. Por exemplo, falar ou até arte, enfim, colocar para fora isso que está incomodando. Mas o choro é uma forma, sim, de mostrar que precisamos pôr para fora de alguma forma. Até porque nós fomos feitos com lágrimas, não é? Exato. Por alguma razão. Até, eu não sei, mas a realidade, eu creio que acontece com todos. Quando nós choramos, acabamos por ter essa sensação de alívio, não é? Parece que estamos a soltar alguma coisa que estava aqui dentro, preso. Mas como a Nete falava, não é também viver uma vida inteira a chorar, porque nós sabemos que o choro não vai resolver os nossos problemas. Há até uma expressão que nós costumamos dizer, que as tristezas não pagam dívidas. Exato. Porque se pagassem, se o choro resolvesse, se as tristezas pagassem dívidas, todos já estávamos aqui com a nossa vida bem encaminhada, não é? Então a realidade é que, de facto, nós sabemos que tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Nem o chorar muito, nem o reprimir o choro. Daí a importância de se observar, digamos assim, doutora, sim, até mesmo a criança, desde cedo, o seu comportamento, a forma como ela reage a certas situações, não é? Contrariedades, porque às vezes a criança, quando é contrariada, tem tendência a logo de imediato abrir aquele berreiro, não é? Berra por tudo e por nada, e isso não é bom. É importante os pais também fazerem aí esse trabalho de educar os filhos nesse sentido? Sim. Na verdade, são dois pontos que eu acho importante salientarmos. O choro pode indicar que algo realmente não vai bem. Então, crianças, por exemplo, que chegam, né, chorando da escola ou
tem aquela angústia, é um sinalizador muito importante para os pais. E eu sempre costumo falar que nós não devemos deixar isso para lá, né? Um olhar muito atento. E o segundo motivo é que se a criança também chora muito, algo não vai bem, né? Pode ser com ela ou na família. Muitas vezes a família também não está bem estruturada e a criança, claro, sofre o primeiro momento. As birras que tantos pais falam, né, que a criança chora, e muitos pais no momento de birra reprimem mais ainda. Nesse momento não, é momento de acolher a criança, de acalmá-la. É uma forma de comunicar. A criança está a comunicar com a família. Ela não sabe outra forma ainda, né? Ou muitas vezes aquele primeiro momento deu certo e ela vai continuar no mecanismo. Mas o primeiro momento é acalmar a criança. Então, Até porque eu acredito que os pais, os cuidadores, as pessoas que convivem ali com aquela criança no dia a dia, conseguem identificar o tom desse choro, não é? Sim. Nós falávamos anteriormente, em off, que nós conseguimos perceber quando o choro é de angústia, o choro é de uma dor, o choro é de uma manha, por exemplo, não sei como é que fala aqui, de uma criança, de uma birra, não é? Quer dizer, há diversas formas de expressar-se no choro. Quando a criança está a chorar com dor, provavelmente aquela mãe percebe. Sim. Então é muito importante isso que a doutora acabou de falar, para os pais, os responsáveis perceberem o tom daquele choro para poder dar o auxílio necessário, porque às vezes só o facto da criança chorar já logo irrita ou estressa e manda a criança se calar, e muitas vezes não tem essa sensibilidade para perceber o porquê daquele choro. Exato. E uma informação muito assim, importante que eu acho, pegando, né, esse comentário, é de nomear o choro. Então, por exemplo, nomear o sentimento, não o choro. Por exemplo, está com raiva, você chorou porque teve raiva, né? Para a criança começar a identificar os sentimentos. Chorou de angústia, chorou de tristeza, chorou porque estava muito brava, né? E mostrar para ela que não é o único meio que nós temos de resolver. Claro. Isso que é muito importante. Agora, doutora, também temos aqui uma questão. Por que algumas pessoas não conseguem chorar? Elas muitas vezes foram realmente muito reprimidas, né? Geralmente é essa questão. Ou elas não conseguem expor os seus sentimentos. Também é outro extremo que precisa ser muito olhado, precisa ser visto. Muitas vezes a pessoa não chora e a sociedade, a pessoa não chora, como nós falamos, né? Às vezes num velório, numa situação de tristeza, ela não exprime pelo choro, né? Mas exprime de outras formas. Mas por que também não chorar? Não é? Também é importante nós falarmos aqui isso, não é? Porque não é necessariamente o choro em si que vai expressar que a pessoa esteja sentida com o que aconteceu. Não é necessariamente o choro em si que vai mostrar para ela que ela viveu aquela sensação boa que ela tanto esperava viver, seja numa reunião, seja num evento, seja num casamento. Ou seja, não é o choro que define que a pessoa está feliz ou está triste com o que está a acontecer, mas é exatamente o que vai dentro dela. Que tem pessoas que pautam as suas sensações no choro. Se não chorou, não valeu. Exato. Não, peraí, eu não chorei, então eu não foi tão bom quanto eu esperava ser. Pelo facto de não ter chorado, e também não é por aí. Não, nós temos certos padrões, não é, sociais, que realmente não precisam ser seguidos dessa forma. A pessoa não chorou num velório, não chorou, são N motivos, né? Mas realmente, tanto o excesso quanto a falta de expressão de emoção tem que ser vista. Né? É como diz a palavra de Deus, que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. E, enfim, há tempo determinado para tudo nesta vida. E eu creio que aqui vale nós deixarmos bem claro que não é o excesso que demonstra a expressão que vai dentro, o que vai dentro da pessoa, e nem é o reprimir, digamos assim, as lágrimas que demonstra que a pessoa também é forte. Porque às vezes a pessoa diz, eu não choro, eu sou forte, mas ao mesmo tempo ela está a guardar muita coisa lá dentro, um mal a ela própria. Portanto, doutora, eu acredito que ficamos assim, por aqui, com esta conversa agradável. Agradecemos muito pela sua participação aqui no nosso programa, a doutora
A Adriana, que esteve connosco, muito obrigada. E um bem-aja e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. Muito bem, agora nós vamos, eu não vou dizer chorar de alegria, mas muitos choraram de